Agora, nesse dia aqui, foi algo completamente aterrador. Como eu já vi em outras ocasiões, a situação ficar tão grave que barcos grandes que levam 100 pessoas, 150 pessoas, com motores fortes para impulsioná-los, não saem do porto, porque é proibido, porque é perigoso. E os pescadores não se atrevem nesses dias e nessas horas a irem pescar. Fica todo mundo na margem, esperando passar a tempestade. Eles foram apanhados no meio do processo, já não tinha mais retorno quando aquilo chegou. E veio com veemência sobre eles, de sorte que o barco era varrido. Essa expressão mostra que eles perderam o controle total. Não tinha leme que segurasse, não havia vela que pudesse aguentar, eles tiveram que certamente fechar as velas. Os remos não conseguiam nenhuma vantagem em nenhuma direção, eles ficaram à deriva, para lá e para cá, tangidos ao sabor da tempestade, dos ventos, das ondas tumultuosas em choque, se batendo umas contra as outras, porque esse é um dos fenômenos que acontecem em razão da topografia das montanhas elevadas à volta e do Quênia, derramando as manifestações da tempestade torrencial tangidas por ventos intensos. Faz com que os ventos batam nas montanhas e voltem em refluxos que tumultuam as águas, em remansos perigosos, em redemoinhos diversos. Não é brincadeira. Na realidade, quem está de longe não tem ideia de como pode ser perigoso. De modo que a expressão aqui usada, e o barco era varrido pelas ondas, designa completamente o que tinha de fato acontecido e estava ocorrendo no meio deles. Entretanto, diz aqui, e você lê em Marcos e Lucas, que posicionam inclusive onde Jesus estava dormindo, aqui se diz que Jesus, no entanto, ou entretanto significando em meio a tudo isso, Jesus dormia. E em meio a tudo isso, Jesus dormia. Eles em pânico e Jesus dormindo. Nos outros dois evangelhos, a posição na qual Jesus é colocado é dormia na popa. Dormia na popa, lá atrás. O barco sempre tem aquele lugar onde fica o leme e é um lugar onde tem um madeirame. Era ali naquele lugar onde Jesus deitou, se encolheu e dormia. E o barco jogado para lá e para cá. E ele num sono profundo de descanso em meio à tormenta da tempestade. Então os discípulos dele, que eram aqueles 12, que andavam com ele, aos quais ele chamou de apóstolos, que significa tão somente enviados, mensageiros, é quase que um sinônimo para anjos, são portadores de mensagens, são correio da palavra, que levam a mensagem. Então, esses discípulos vieram acordá-lo, clamando. Não foi só um Jesus, Jesus. Foi um grito, uma grita dos 12. Senhor, acorda, salva-nos. Estamos perecendo. O barco está fazendo água. E tu estás dormindo. Aí o verso 26 diz, acudiu-lhes, socorreu-lhes. Acudir é uma palavra que no passado era muito usada. Eu cresci com essa expressão. No Amazonas era normal. Quando uma pessoa estava em alguma dificuldade ou em apuros, como se dizia no passado também, hoje em dia ninguém sabe mais nem o que é isso. A palavra apuros, se você usar, tem gente que pergunta, o que é isso? É perigo. Perigo grave. Então, eu me lembro que as pessoas diziam, acorde aqui. Fosse para carregar uma pedra pesada, para empurrar um carro, vocês podiam acudir aqui. Era natural pedir esse tipo de socorro. Acudiu-lhes. Então Jesus, acudiu-lhes. Então Jesus, acudiu-lhes. Então Jesus. Tem gente que fala disso como quem fala de poesia.
mas não acreditam mais nesse acudir real de Jesus na vida. A maioria perdeu essa confiança. O cara busca o acolhimento ou socorro, ou o acudir de uma autoridade, de um senador, de um deputado, de um empresário, de uma pessoa forte, de um policial, ou de uma instituição, ou seja lá do que seja, de um médico, ou do SAMU, ou do SUS. É onde as pessoas buscam socorro. E não está errado. Isso tudo está constituído supostamente para o nosso bem-estar e para o nosso socorro. Mas isso chegou a um ponto em que Jesus mesmo foi tirado do processo. A oração mesmo, que chega, que clama, porque isso aqui é equivalente a uma oração com clamor. Quando eles chegam e o texto diz clamando. Hoje em dia, você raramente vê pessoas clamando, elas próprias por Deus. Elas vão para a igreja para levantar um clamor, porque parece que os clamores só se tornam significativos para Deus se acontecerem no meio de uma grande multidão em estado de gritaria frenética. Aquela gritaria onde ninguém ouve nada, é só... aquela loucura, aquele vozerio que entorpece, que quase que hipnotiza, que coloca a pessoa num estado de transe, que provoca um estado alfa de consciência. Tamanho é o vozerio e a grita. De modo que eles substituem a relação direta com Jesus, que é o que há aqui no Evangelho, é pegar em Jesus, acordar Jesus, sacudir Jesus, 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 socorro, Jesus, socorro. Eu estou aqui te pedindo socorro. Eu conheço esse mar, eu pesco nesse mar, eu conheço tudo aqui, mas está para além de mim, está para além do meu esforço, está para além do que eu já experimentei, está para além da capacidade que eu tenho de socorrer-me a mim mesmo, ou nós uns aos outros. Socorro, pedimos a Ti. Quanto tempo faz que você não vive essa experiência do clamor real e pessoal da sua vida diante de Jesus mesmo? Eu sei que faz muito tempo. Inclusive entre aqueles que estão me assistindo aqui. Quando o cara está numa necessidade maior, ele procura, tem gente que vai para uma montanha, por causa de toda a mística fetichista, da transformação dos montes em lugares de Deus, como se fossem as montanhas, os montes onde se adorava a Baal, a Astarote, as montanhas variadas onde se adoravam os deuses, como Dagon, vários outros deuses, ou até mesmo em Israel, a mística do Monte Sinai, do Monte Horebe, que era o monte de Deus, algumas pessoas chamavam de Monte Santo, os mais fetichistas de Montanha Sagrada. Ou a gente vê mesmo o Monte Hermon, ou o Monte da Transfiguração, a gente vê o próprio Pedro falando que ele viu e ouviu o testemunho que o Pai deu sobre o Filho. Ele usa a expressão lá na epístola, na primeira epístola dele, quando com ele estávamos no Monte Santo, que na realidade é o Monte Hermon, onde aconteceram muitas coisas, inclusive a transfiguração. Então, a gente estava falando do monte, do clamor. Tem gente que elege o monte como um lugar para subir, para fazer um clamor. E eles dizem, eu fui levantar um clamor no monte. Como se subir aquele monte fizesse da oração dele alguma coisa que chega mais perto de Deus. É uma mentalidade bem pequena mesmo, bem pagã, bem não desenvolvida, não evoluída.
não aprenderam ainda com Jesus a internalização desse princípio, que mulher não é nem neste monte, Gerizim, nem no monte Sião, em Jerusalém, onde se deve adorar a Deus. Deus é Espírito. Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te responderá. Fala com Jesus. Ele mesmo diz, clamem a mim. Até hoje nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 17. Superabunda isso, peçam, falem comigo. Não tem nada a ver com lugar, nem com geografia. Não tem lugar melhor, nem lugar pior. O melhor lugar é onde eu posso estar sozinho, sem ser interrompido. Mas mesmo que eu não tenha esse lugar de não interrupção, eu posso estar no meio de uma torcida organizada. A minha oração é no meu coração. Tem a ver com a minha atenção de coração a Deus, com a sinceridade do meu clamor, da minha busca, da minha entrega, da minha confiança, da minha disposição de fé na presença de Deus. Isso é a única coisa que faz diferença. Você pode estar num escafandro, no coração do Pacífico. Você pode estar no cachalote, no ventre do grande peixe, como Jonas, coroado de algas nas cabeças, num dos estômagos do cachalote, e orou ao Senhor. E disse que orou a Deus e entrou no seu santo templo, na presença de Deus, na barriga do grande peixe, no coração dos mares. Então não tem lugar melhor nem pior. A única coisa que favorece é a sinceridade, a verdade, a honestidade, a transparência do coração. É só isso. O resto é fetichismo, o resto é superstição, o resto é teologia de manada, como todo mundo faz, a gente faz. O resto é crendice, porque o nosso pastor diz que faz isso e sobe para orar, e quando está lá em cima, até a grama fica chamejante, como eu já ouvi tantos dizerem, não, no monte onde eu vou orar, no final até o capim fica resplandecente. Tá legal, cara. Uma chuva de vagalumes, ou qualquer outro efeito, mas não é porque é uma montanha. Na montanha também é onde os traficantes habitam, é onde muitos males são urdidos, dependendo do lugar e da cidade. Não tem nada místico a respeito de nada disso. Como vale, não é um lugar de tormenta. É só um lugar, uma topografia baixa. Ou a planura, ou a planície. Não tem nenhuma topografia melhor e nem pior na face da terra. Existem eleições que a gente faz e projeções mentais que a gente descarrega na direção desses lugares. Mas não é o lugar que vai fazer com que eu seja mais ouvido ou menos ouvido. A montanha é boa como um lugar de distanciamento do cotidiano. Assim como uma gruta, assim como um deserto, que Jesus escolhia bastante. Aliás, na vida de Jesus, ele procurou muito mais os desertos e as grutas dos desertos para orar do que qualquer outro ambiente. O que importava era a solitude, era a tranquilidade, quando ele podia escolher. Mas quando ele não podia escolher, nenhuma circunstância o atrapalhava, porque orar é em todo o tempo no Espírito, é um falar contínuo com Deus, onde eu faço o meu pensamento virar oração e a minha oração se condicionar na natureza dos meus próprios pensamentos. Quando eu me desenvolvo assim, o meu pensar é um horário, o meu orar é um pensar, de modo que eu faço disso um ciclo constante. A minha melhor elucubração viaja por dentro da minha devoção de oração na presença de Deus. Eu penso na presença de Deus. Eu filosofo na presença de Deus. Eu elocubro na presença de Deus. Eu concluo diante de Deus. Eu raciocino e aprendo qualquer coisa que eu aprendo diante de Deus. Não tem nada que eu faça sem ser na presença de Deus, de modo que qualquer pensamento meu eu transformo em oração. E aquilo que não possa se sustentar diante de Deus,
como uma oração íntegra, é algo no que eu não devo nem pensar. E eu me educo há muitos anos para nessas coisas nem pensar, ao contrário. Fazer como Paulo mandou aos Colossenses, escolher no que pensar. Escolher pensar em tudo que é puro, em tudo que é louvável, em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, diz Paulo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ao invés de pensarem em ludíbrios, em enganos, em trapaças, em tramóias, em teorias da conspiração, em elaborações negativas sobre o que o outro deve estar pensando a meu respeito, planejando contra mim. Tem gente que vive disso o tempo todo e fica doente disso toda hora. Eu posso ficar doente de qualquer coisa, mas disso não. Disso não. Porque a minha mente não viaja por aí. E os que convivem comigo sabem que a minha mente não viaja por aí. Eu não me entrego a esse tipo de raciocínio. Não é assunto para mim, não é pauta para mim, não é interesse meu conversando. E muito menos é assunto para minha reflexão, para o meu pensamento, para minha elaboração, para minha lucubração, para minha filosofação, de qualquer que seja a natureza. Não é por aí que eu viajo. Não é mesmo, e Deus sabe, e os principados e potestades sabem, os anjos sabem, e a minha mulher sabe, e os meus filhos sabem, e quem quer que conviva comigo, sabe.